Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 37. Na figura 1251, uma prancha homogênea, com comprimento L de 6,10 metros e peso de 445 newtons, repousa apoiada no chão e em um rolamento sem atrito no alto de uma parede de altura H igual a 3,05 metros. A prancha permanece em equilíbrio para qualquer valor de θ maior ou igual a 70 graus, mas escorrega se θ é menor que 70 graus. Determine o coeficiente de atrito estático entre a prancha e o chão. Como a prancha está em equilíbrio para o θ maior ou igual a 70 graus, ela está em equilíbrio estático nessas condições. Isso significa que seu momento linear e seu momento angular são nulos. Vamos considerar a situação em que a prancha está na iminência de escorregar quando θ é igual a 70 graus. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada é nula e a força resultante também é nula. Vamos então identificar as forças que atuam sobre a prancha. O seu peso vertical para baixo atuando no centro de massa na metade do seu comprimento. A prancha pressiona o rolamento, que, de acordo com a terceira lei de Newton, reage exercendo uma força de mesmo modo, mesma direção em sentido contrário. Neste caso, perpendicular ao comprimento da prancha. Como a prancha pressiona o chão, também este reage exercendo a força de reação normal, vertical para cima. Por fim, temos a força de atrito estático horizontal e no sentido contrário a um possível deslizamento da prancha. Como estamos considerando a situação em que a prancha está prestes a escorregar, a força de atrito que há sobre ela é a força de atrito estático máxima, cujo módulo é proporcional ao módulo da força normal à superfície. E a constante de proporcionalidade é o coeficiente de atrito. Então, o módulo da força de atrito é FA igual a μe vezes Fn. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como os sentidos positivos. Das forças que atuam sobre a prancha, somente a força F não está na direção de um dos eixos, mas podemos decompor essa força nessas direções. Podemos identificar um triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes. A hipotenusa tem a mesma medida do módulo da força e os catetos têm a medida dos módulos das componentes. Se considerarmos um triângulo retângulo em que um dos ângulos agudos é o ângulo de inclinação da rampa, o deslocarmos para o ponto de aplicação da força e o girarmos de 90 graus, podemos identificar o mesmo ângulo de inclinação no primeiro triângulo retângulo. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é fx, sobre a hipotenusa f. Então, fx é igual a f vezes o seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é fy, sobre a hipotenusa f. Então, fy é igual a f vezes cosseno de θ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que FA menos Fx é igual a zero. Então, μe vezes Fn, que é o valor de FA, menos f vezes seno de θ, que é o valor de Fx, é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, μe vezes Fn é igual a f vezes seno de θ. Então, o coeficiente de atrito estático é igual a f vezes seno de θ sobre Fn. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que Fn mais Fy menos P é igual a zero. Então, Fn mais f cosseno de θ, que é o Fy, menos P igual a zero. Passando todos os termos para a direita, menos o Fn vai ser P menos f cosseno de θ. Substituindo o Fn por essa expressão na equação anterior, o μe vai ser f vezes seno de θ dividido por P menos f vezes cosseno de θ, que é o valor de Fn. Percebe que para determinar o coeficiente de atrito precisamos apenas saber o valor
do módulo da força F, já que sabemos os valores do peso e do ângulo. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O tal R é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, a derivada se anula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a FA, mais o torque devido a Fn, mais o torque devido a F, mais o torque devido a P é igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. O vetor tal é igual ao vetor R VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por suas direções. O módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Esse θ é o ângulo entre os vetores. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo ponto onde a prancha toca o chão. Escolhendo esse eixo de rotação, o torque devido à força Fn e devido à força de atrito é nulo, porque elas atuam no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que atuando sozinha fizera a prancha girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força F, se traçarmos o vetor RF do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo será D. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a prancha girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a F vai ser D, que é o módulo de RF, vezes F, o módulo da força, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica D vezes F. Podemos expressar a medida D em termos das medidas do problema, se considerarmos o triângulo retângulo mostrado, cujo cateto oposto ao ângulo θ mede H e cuja hipotenusa mede D. Se calcularmos o seno do ângulo utilizando essas medidas, o seno de θ vai ser H, que é o cateto oposto, sobre D, que é a hipotenusa. Então, podemos dizer que D é igual a H sobre seno de θ. O torque da força se torna H sobre seno de θ vezes F. Considerando a força peso, se traçarmos o vetor RP do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é L sobre 2. O centro de massa está na metade do comprimento. O ângulo entre os vetores é igual a alfa, e a atuação dessa força faria a prancha girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a P vai ser menos L sobre 2, que é o módulo de RP, vezes P, o módulo da força, vezes o seno de alfa. Como alfa e θ são ângulos agudos do triângulo retângulo, a soma desses ângulos é igual a 90 graus. São ângulos complementares. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Isto é válido para ângulos complementares. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Então, podemos reescrever a equação do torque como o torque devido a P vai ser menos L sobre 2 vezes P, vezes o cosseno de θ, que é igual ao seno de alfa. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, teremos que H sobre seno de θ vezes F, é o primeiro torque, menos L sobre 2 vezes P vezes cosseno de θ, o outro torque é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, H sobre seno de θ vezes F é igual a L sobre 2 vezes P vezes cosseno de θ. Resolvendo para F, o F vai ser L sobre 2H vezes P vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica que o F vai ser 6,10, que é o L, vezes 2 vezes 3,05, que é o H, vezes 445, que é o valor de P, vezes o seno de 70 graus, que é o θ, vezes o cosseno de 70 graus. Se a gente fizer essas operações aí, dá 143,0 newtons. Substituindo essa medida na equação do coeficiente de atrito, teremos que o μe vai ser 143,0, que é o F, vezes seno de 70 graus, que é o ângulo, dividido por 445, que é o P, menos 143,0, que é o F, vezes o cosseno de 70 graus. Efetuando esses cálculos, aí dá 0,339.
escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, ele se torna o μe é igual a 0,34.